Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live meditação de toda quarta-feira, 7h30 da manhã Brasil, 11h30 aqui de Portugal. A gente está ao vivo aqui no Instagram, aqui no Insight Timer. Quem for chegando, vai dando um bom dia. Bom dia, Graça querida! Vão dando um bom dia, vamos trocando essa energia que é super importante para que a gente realmente consiga aqui começar esse dia de uma forma muito elevada, né? Nós sabemos que a gente tem esse poder de fazer com que as coisas acabem sendo de uma forma mais elevada ou não, porque tudo depende de como que nós reagimos às situações, às coisas as situações adversas também que também chegam na vida, né? Tudo é assim. Então, vamos escolher hoje fazer com que essa quarta-feira seja mais do que incrível. Bom dia, Maria, bem-vinda. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia. Vamos trocando essa energia porque é super importante aqui. E hoje nós vamos estar falando de como adquirir autonomia emocional. Talvez para alguns essa palavra autonomia emocional seja ainda um pouco difícil de entender, porque a gente pensa que talvez a gente não tenha esta autonomia emocional. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui nesses minutos, né, que a gente vai conversar, é justamente o que? É totalmente possível nós termos autonomia emocional. E quando eu tô falando de autonomia emocional, coloquem aqui até para mim o que vocês acham que é ser autônomo emocionalmente, tá? Porque muitas pessoas ainda confundem. Por exemplo, se eu falar autonomia financeira, eu sei que eu não dependo de ninguém financeiramente. Agora, autonomia emocional, quando a gente fala em autonomia emocional, é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque, obviamente, não é só eu não depender emocionalmente de ninguém, tá? É eu também saber gerir bem as minhas emoções, é eu também saber lidar em situações de conflito, é eu também, enfim, tá vendo que a autonomia emocional é muito mais amplo. Tem várias coisas que fazem parte da autonomia emocional, tá? E até coloquem aqui pra mim, tá? O que vocês acham o porquê que ainda vocês talvez não tenham autonomia emocional? Qual é a questão que ainda faz com que vocês ainda não tenham autonomia emocional? Vou dar um exemplo que eu atendo isso praticamente todos os dias, tá? Agora há pouco, inclusive, eu tava fazendo uma sessão aqui, né? E a minha mentoranda, ela disse assim, olha só, ela acorda, né? E ela tem alguma crise de ansiedade. Quando ela acorda já, olha isso, gente. Quando ela acorda, ela já tem alguma crise de ansiedade. E aí a gente foi cavocando, como eu digo, né? Porque a gente trabalha muito com a reprogramação de crenças. E a gente chegou que, na verdade, ela estava sentindo angústia. Não era ansiedade. A ansiedade é só um sintoma. Mas o que ela sente é a angústia. E aí, olha que coisa interessante. Eu comecei a perguntar, como é que tu acorda? O que é a primeira coisa que tu faz, né? Aí ela me disse assim, a primeira coisa que eu faço, eu vou fazer o lanche do meu filho da escola. Porque depois o meu marido leva ele para a escola e aí eu vou tomar meu café com calma, eu vou fazer minha meditação com calma, eu tenho tempo para mim. E eu disse assim, tá, mas primeiro tu vai no banheiro, vai na casa de banho, né, como a gente chama aqui em Portugal. Primeiro tu vai na casa de banho e te organiza e tal. Ela, não, a primeira coisa que eu faço é o lanche do meu filho, para ele não se atrasar. Olha que informação ela tá dando pro corpo dela. Que o filho é mais importante do que ela. Ela não fez nem xixi, ela nem escovou os dentes, ela nem tomou um banho, ela nem acordou, bem dizer, e ela está servindo, ela está fazendo para o filho.
O que que isso traz de informação no nosso corpo, nas nossas células? Que meu filho é mais importante até do que eu mesma. E aí, a gente falou também da qualidade do sono dela e ela disse que não dorme cedo porque o marido chega do trabalho, ela quer estar com ele um pouco e o filho também o outro filho chega dos treinos à meia-noite. Então ela fica esperando. Então quer dizer, mais uma vez em detrimento o sono está sendo prejudicado em função do filho e do marido. E olha só, gente, são coisas muito simples de serem colocadas depois em ordem, numa nova rotina, num novo comportamento, criar um novo hábito, ajustar. Porém, o que a gente faz? A gente não se prioriza. E o não ter autonomia emocional é isso. Basicamente, se fosse resumir em uma palavra, uma frase, seria não se priorizar. E aqui a gente vai para várias crenças que a gente tem. De merecimento, de eu ouvi a vida inteira que primeiro são os outros. Lu, mas são meus filhos, ok? Só que tu só vai poder ajudar os teus filhos se tu tiveres bem. Ninguém pode ajudar o outro se tu não tá bem, se tu não tem aquilo. Então imagina, ela já acorda com sono, ela vai, primeira coisa, fazer o lanche do filho, tá? O que ela tá dizendo pro corpo físico dela? Que nem ele é o mais importante. Então, o que acaba acontecendo? Inconscientemente, gera angústia dessa falta de prioridade, de autoprioridade, e acaba acontecendo que não consigo me sentir bem. Automaticamente vem o quê? Sintomas da ansiedade, tá? Então, muito cuidado, porque não ter autonomia emocional é uma das coisas, não se priorizar, como tantas outras que eu já citei aqui, tá? Então, e aí, olha só, tem uma outra coisa que também é não ter autonomia emocional. E aqui é o jeito errado, como eu digo, tá? E cuidado que todos nós, em algum momento, fazemos esse jeito errado. Que é o quê? Não olhar para o que eu tô sentindo. Como eu dei o exemplo agora há pouco, né? A crise de ansiedade que essa minha mentorada querida tem, o que tá mascarando? Angústia. Ela tá sentindo mesmo lá no fundo angústia. Só que aí ela começa a ter os sintomas de ansiedade, que é taquicardia, palpitação no peito, sensação de sufocamento, enfim, vários sintomas. Cada um tem sintomas diferentes. Mas o que ela tá sentindo? Angústia. Então, qual é o jeito errado da gente não conseguir ter autonomia emocional, por exemplo? Eu não vou nem só dizer botar para baixo do tapete, mas é eu não identificar exatamente quais são as minhas emoções. Esse é o jeito errado que a Luciana também, por muitos anos, eu passei. Desde lá do meu diagnóstico de doença, da doença de Crohn, todas as crises que eu passei, mesmo física, tá? Meu divórcio, quando eu tava mesmo no fundo do poço, que eu tava desempregada, divorciada e doente, né? O que eu vejo? Eu não queria olhar para as minhas emoções. Eu também tava fazendo desse jeito errado, certo? Eu também tava sem querer olhar para as minhas emoções, mesmo indo em psicólogo, porque naquela época, como a doença era crônica e psicossomática, os médicos me mandaram que eu fizesse terapia com psicólogo. E eu fazia. E mesmo assim, eu continuava no jeito errado, que era não entender o que eu estava realmente sentindo. Mascarando, botando para baixo do tapete. Quando que eu ia ter autonomia emocional desse jeito? Nunca. Absolutamente é impossível você ter autonomia emocional se você continua sem observar o que você está sentindo, tá? E aí, vamos lá.
E aí, depois que eu fui estudar neurociência, física quântica, um monte de terapias energéticas, hoje que eu já tenho um método compilado, que eu já tenho o oráculo, né, escrito, eu vou depois no final, eu vou tirar uma carta aqui ao vivo pra gente entender como é que a gente pode usar o oráculo para ter autonomia emocional, tá? O oráculo de autocura, certo? Como que a gente pode usar esse oráculo como uma ferramenta diária para a gente trabalhar a nossa autocura e, obviamente, se a gente está se autocurando, a gente vai ter autonomia emocional. Espera que mais daqui a pouco eu vou usá-lo. Mas voltando, quando eu também passei por esse processo, eu também não queria olhar para as minhas emoções, né? Aí eu fui estudar tudo que eu estudei, aí eu compilei esse método de técnicas de controle mental, que hoje mais de 2.000 pessoas já se transformaram, já sabem praticar, só que qual é o grande desafio e é constante? Eu olhar para o que eu tô sentindo. Essa minha mentorada já sabe fazer muita coisa. Ela já tem muita consciência, ela já sabe praticar várias técnicas. Só que o que aconteceu? Sozinha ela não estava conseguindo identificar o sentimento. Tomar consciência que o sentimento era angústia. E por quê? Porque ela não estava se priorizando, tá? Então, depois que a gente toma consciência, aí tem um outro passo ainda para a gente ter essa autonomia emocional, que é o que? Ressignificar, tá? Então é assim, o que esse sentimento tá me causando? Eu tomei conta, por exemplo, do exemplo que eu dei agora, é a angústia, ok? O que esse sentimento tá me causa? Bom, tá me causando até sintomas físicos, taquicardia, dor no peito. Uma das coisas que ela me falou hoje também, ela disse assim, eu tô com um sentimento de confusão mental, tá? E por que tá essa confusão mental? Porque ela não tinha identificado que ela estava com angústia. Aí ela generaliza dizendo, porque ela tem às vezes essas crises de ansiedade, ela diz, eu tô com a crise de ansiedade. Só que mais uma vez a gente não mergulhou naquilo, percebe? A gente não mergulhou naquilo ali que a gente tinha, tá? Então, o que eu quero dizer? Que mais uma vez a gente precisa ressignificar, que é olhar o que esse sentimento está me causando e aí eu fazer alguma das técnicas. Bom dia, Andresa querida! Pessoal que vai chegando ainda vai dando bom dia, vamos trocar essa energia, tá? E aí, quando eu descubro o que eu tô sentindo, eu tomei consciência do sentimento, eu ressignifico, vendo quais são as técnicas que eu posso praticar, porque esse sentimento tá me causando sintoma físico, tá me causando alguma coisa, tá? Aí eu vou pro terceiro passo, que é eu me reposicionar. Eu tenho que ter mudança de comportamento. Hoje, com essa minha mentorada, nós estabelecemos vários novos hábitos. Hábitos cedo. Cedo não, por exemplo, simples. Que horas tu vai pra cama? Tu não vai ficar acordado até a meia-noite esperando o filho chegar. Ou então tu dorme um pouquinho antes e depois tu começa acorda, vê se tá tudo bem, se ele chegou bem, conversa um pouquinho com ele. Muda isto, tá? E muda também o que? Tô sentindo ataque cardíaco. Qual a angústia que eu tô sentindo? É porque eu não me priorizei? É porque eu tô preocupada com dinheiro? É porque eu tô... Qual é a angústia que eu tô sentindo? Quando ela faz isto e aí ela começa a agir de outra forma, ela começa esse reposicionamento. Então, para nós termos essa autonomia emocional, tá? A gente precisa desses 3 pilares, certo? E aqui é uma coisa bem importante, tá, gente? Nós precisamos, tá? Tomar consciência do que a gente está sentindo, certo? Para que a gente entenda as nossas emoções,
ressignificar o sentimento gerado por esta emoção e criar um novo comportamento que vai passar a ser um novo posicionamento com base nisso tudo que eu tô identificando, sentindo. Então, é a consciência, a ressignificação e um reposicionamento, um novo comportamento. Quando eu faço isto, aí sim eu consigo ter autonomia emocional. Lu, mas tu tá me dizendo então que eu vou ter que ficar indo no psicólogo ou fazendo até sessão contigo mesmo pro resto da vida. Gente, olha bem, o que eu tô falando de buscar ajuda, e eu ajudo imensas pessoas que aprenderam a técnica comigo e que continuam fazendo sessões comigo, porque a gente tem a parte também da reprogramação com a equipe multidimensional. Mas cada sessão, ela começa a tomar mais consciência. Esta minha mentoranda de agora, ela tá comigo, eu acho que há uns 3, 4 anos já. E hoje, nós chegamos a esta consciência. E foi assim, ó. Por que que foi assim? Porque antes de começar a sessão, eu disse pra ela, já parou pra pensar que tu não tem crise de ansiedade, tu tem a crise de angústia? E aí nós fomos lá na raiz buscar qual era a angústia. Qual é a angústia? Falta de me priorizar. Tá? E isso foi o quê? Em 1 hora, menos de 1 hora. Só que por quê? Porque o campo dela tá aberto, os registros acásticos estão abertos e eu tenho uma equipe multidimensional que traz uma solução que talvez ela ia fazer 20, 30 sessões para chegar a isto, tá? Cada sessão aprendemos mais, já estamos juntas há 4 anos e sessão para sessão crescemos juntas. Gratidão, minha amada. Eu estava justamente dando o exemplo da nossa sessão e ela está aqui agora, olha, se identificando e colocando. E é isto, tá? É aprendendo cada vez mais. Só que isso pode demorar, numa terapia tradicional, 20 sessões, como essa aqui, que ela tá aqui comigo agora, e que a gente começou a sessão e a equipe me disse, vai por aqui, vai por aqui. Por quê? Porque tá registros acásticos abertos, tá? E aí ela já sabe praticar as técnicas de controle mental, gente. Olha que incrível! E esse trabalho que eu faço, pra mim, é único mesmo, e para as pessoas que também fazem comigo, né? Por quê? Porque a gente pega toda uma bagagem científica da neurociência com técnicas que as pessoas vão praticar para ter essa autonomia emocional, junto com a espiritualidade. Gente, eu não teria sozinha, Luciana terapeuta, treinadora mental, eu não teria como adivinhar que o sentimento que ela estava sentindo, que ela não estava conseguindo ter consciência, era angústia. E a gente chegar nisso numa sessão e reprogramar isso numa sessão em 1 hora. Não conseguiria isso sozinha, sem a minha equipe multidimensional também, tá? Por isso que o jeito que eu trabalho, que é aliando a ciência, que a pessoa vai praticar técnicas de controle mental junto com a espiritualidade, eu não teria como fazer isso se não fosse junto com a equipe e com a espiritualidade, tá? E aí assim, ó, realmente é muito rápido. E aí o que que vai acontecer? O que que ela precisa fazer? Ela tomou consciência, porque até eu trouxe, né? Porque a equipe estava me dizendo. Ela já ressignificou, ok, eu entendi, é isso mesmo que eu me sinto, tá? E eu vou me reposicionar. Pequenos hábitos que ela vai mudar, comportamentos vai mudar e que ela vai conseguir ter uma nova autonomia emocional. Gente, olha como é, tá? E isso tudo que eu tô falando parece difícil, mas não é. Quando tu entende esse processo, tudo começa a ser diferente. O trabalho da Lu é maravilhoso. Gratidão, Alice, querida. É maravilhoso nesse sentido, porque não adianta a gente pegar só técnicas cerebrais e da ciência. Elas funcionam? Sim.
funcionam. Mas também a gente tem que ter a parte da espiritualidade. E a espiritualidade, na minha sessão individual, e tá aqui as meninas que não me deixam mentir, o que ela acontece? Ela abrevia muito, muito, tá? E eu não tenho como dizer isto se a pessoa também não tá preparada. O exemplo que eu trouxe aqui dessa minha mentoranda que tá aqui, que escreveu para mim, tá? Não vou citar o nome, mas enfim, ela já tá comigo há 4 anos. Só que hoje, talvez, ela estava preparada para reprogramar a ideia de que as crises de ansiedade estão baseadas numa angústia muito grande que ela sente. E qual era ali, a gente já descobriu, não me priorizo. Eu primeiro levanto, vou fazer o lanche do meu filho, depois que eu vou cuidar de mim, que eu vou no banheiro, na casa de banho, fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Então, essa simples virada de chave muda tudo, tá? A Andressa botou, ser sua assessorada mudou minha vida, todo aprendizado é valioso, gratidão. Ai, gente, eu fico tão feliz, vocês não imaginam. A Graça, eu que o diga, maravilhoso, toda egrégora de cura, sou outra pessoa hoje, gratidão. É isso, tá? Eu até me emociono, gratidão, meninas, muito grata mesmo. Eu me emociono porque não é a luz sozinha. E esse meu trabalho, o diferencial é esse. Tem as técnicas que você vai ter que praticar para ter autonomia emocional, você que vai interromper o seu pensamento, e você não vai ficar dependente da Lu, certo? Porque quando eu digo que eu quero que as pessoas também tenham autonomia emocional, é isso. Ah, mas tu tem uma mentorada que tem 4 anos seguindo contigo? Sim, porque cada sessão a gente tem junto a parte da espiritualidade e da reprogramação. E isso abrevia e muito o nosso trabalho de autoconhecimento e de autonomia emocional. Porque, é que nem eu disse, hoje a equipe me falou, vamos trabalhar na angústia, porque é aí que tá a raiz. 4 anos, olha isso. Hoje que ela também estava preparada para tomar essa consciência. E aí a gente faz todo esse trabalho, que é... Desculpa. Todo esse trabalho que é tomar consciência, ressignificar e se reposicionar. E claro que ainda junto com a equipe multidimensional, reprogramar. Gente, quem não sabe do trabalho da equipe multidimensional, vou dizer uma coisa. Para o criador, reprogramar uma crença, nossa, raiz lá, uma angústia profunda, é um estalar de dedos, tá? Por quê? Porque não é... Ah, Lu, mas eu não acredito. Tu tem todo o direito de não acreditar. Mas é assim que funciona, porque é multidimensional. Não é matéria, terceira dimensão, tá? Gente, agora eu quero fazer aqui um exercício. Se você não tem ainda meu oráculo de autocura, vai no link da bio, tá? Eu vou botar aqui, tá? Uma pergunta. Como que a gente pode ter mais autonomia emocional, tá? O oráculo são 44 cartas que eles trazem aqui uma prática. Como eu falei, eu acredito em treinamento mental em prática. Então, aqui tem práticas. Mas ele serve para qualquer área da nossa vida. Então, vou embaralhar e vou estar pedindo esta pergunta, tá? Como adquirir autonomia emocional, que é o tema da live, de uma forma mais rápida, certo? E vamos ver aqui qual carta que vai sair pra gente, tá? Aqui dentro desta egrégora que nós estamos agora, tá bom? Olha que lindo! Auto-amor. Auto-amor, tá? Olha que carta importante. Como eu tenho autonomia emocional? Auto-amor. O que devo fazer para demonstrar amor por mim? Gente, depois aqui no livreto tem uma prática, mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é exatamente o que eu falei para minha mentorada. Auto-amor. Primeiro te ama, depois tu ama teus filhos, o teu marido, todas as outras pessoas. Não, vai dizer que esse oráculo não é fundamental.
Não é um... olha, esse oráculo aqui, tá? Tu tem uma ferramenta diária na tua casa para te ajudar a ter mais autonomia emocional e consciência, certo? Mas faz total sentido com tudo que eu disse até agora, tá? E é uma também das formas de nos autocurarmos, certo? Faz sentido? Coloca aqui para mim se faz sentido essa carta, né? Por quê? Porque a egrégora tá aberta, o campo tá aberto. Então, quando eu digo que eu trabalho com a ciência junto com a espiritualidade, são essas coisas que a gente não sabe explicar, mas que acontecem. Quando eu comecei essa sessão hoje com ela, eu não sabia por quê, mas eram as coisas que eu tinha que falar para ela. E ela disse, faz total sentido. O que ela precisa trabalhar? O auto-amor. Se priorizar, tá? E todos nós que estamos aqui, de alguma forma, essa carta também faz sentido. A gente precisa se amar mais, tá? Vamos fazer uma breve meditação, quem puder, por favor. Quem não estiver em trânsito ou coisa assim. Uns 2, 3 minutinhos, tá? Mas a gente já vai criar uma nova egrégora, uma nova energia aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Fecha os seus olhos, começa a respirar lento e profundo, deixa todo o ar entrar e sair livremente, vai conectando com o seu coração, imagina uma luz branca, brilhante, intensa no seu coração, e essa luz agora te liga lá no centro da Terra, lá no alto, na 12ª dimensão, junto com o Criador, Criadora de tudo que é. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de nós todas as memórias de falta de amor, de falta de prioridade, todas as vezes que nós não nos priorizamos, achando que os outros são mais importantes, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Que todas essas memórias que a gente não se colocou em primeiro lugar, agora sejam canceladas, descriadas, deletadas e enviadas para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo toda essa densidade de dentro de você, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a sensação mais elevada de auto-amor, que é possível, seguro e permitido nós nos auto-amarmos, mesmo com todas as nossas limitações, com as nossas imperfeições, que a gente não precisa ser perfeito, a gente só precisa se sentir amado, e primeiro por nós mesmos, para que os outros também nos amem, assim como esse amor incondicional que o Criador, Criadora de tudo que tem para nós. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando, colocando essa definição mais elevada de auto-amor em cada célula do seu corpo, em todo o seu ADN e DNA, trazendo essa nova configuração. Está feito, está feito, está feito. Conecta com a luz branca do seu coração, respira lento e profundo e quando quiser, vai voltando lentamente, vai abrindo seus olhos. Tudo se encaixa, tudo faz sentido, é impressionante. É a Carla falando sobre a sessão. É impressionante. Porque, que nem eu disse, a gente, talvez numa terapia tradicional, você ficaria 10, 15 sessões tentando achar essas raízes. Como a gente tem a ajuda da equipe multidimensional, porque a ciência com a espiritualidade, isso foi resolvido em uma sessão. Claro, tem outras coisas para serem resolvidas? Tem. Mas esta sensação já foi vinda para a consciência, ressignificada e reposicionada. E isso que é a grande vantagem, né?
de a gente trabalhar com um método validado, comprovado, que tem muitos benefícios e que trabalha com a ciência e com a espiritualidade. Se você quiser saber mais sobre isso, me chama, tá? Também te convido a entrar no meu grupo VIP, tá? O link no meu link da bio aqui, tá? A comunidade do WhatsApp. Lá eu distribuo bastante conteúdo também, tá? E, gente, na quarta-feira que vem não vai ter a live nesse horário, tá? Porque eu tô indo pro Brasil, então eu vou estar voando, tá? Mas provavelmente na outra quarta a gente se encontra. Amanhã tem a live do Ho'oponopono e Amor e na outra quinta, eu já vou estar no Brasil, a live do Ho'oponopono e Amor às 9 horas, tá? Essa sim eu vou conseguir fazer, tá bom? Gratidão a todos vocês que estão aqui, tá? Eu vou subir esse vídeo no YouTube, compartilhem, porque quando a gente entende esse processo que eu falei, eu acho que fica bem mais fácil até da gente parar de fazer esse jeito errado, que é não entender as emoções, tá bom? Olha, não sei o que aconteceu aí, que até uns fogos de artifício acabaram acontecendo, tá? Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e qualquer coisa me chamem. Gratidão, gratidão, gratidão.